objetivo desse vídeo é mostrar para vocês um dossiê com as questões mais importantes que mostram quem foi o executor e quem foi o mandante do caso Marielle. Que todo mundo já está cansado de saber, mas o que é o interessante disso aqui? É o seguinte, é porque a esquerda está se reorganizando para poder reescrever a história e tentar criar alguma conexão para poder trazer o Bolsonaro para isso e empurrar a culpa em cima dele, que é exatamente isso que eles estão fazendo nesse exato momento. Estamos vendo aí o jornalismo militante, a imprensa comprada, esses veículos de comunicação todos parciais, criando toda uma narrativa, que afinal é disso que a esquerda vive, para poder tentar tirar a culpa de quem realmente é o culpado, que é essa esquerda podre e nojenta que nós temos aqui no Brasil, de Sérgio Cabral, que foi condenado a mais de 400 anos e foi liberado pela Suprema Corte. Além do Sérgio Cabral, nós temos Eduardo Paes, que é uma pessoa com um histórico horrível, e várias outras pessoas que estão todas elas conectadas entre si, nessas coligações de partidos que nós estamos cansados de saber que acontece aqui no Brasil, tá bom, pessoal? Então, me acompanha, não sai daí, aguarda esse vídeo, assiste até o final, que você vai ver como que eles estão tentando reescrever a história, tá? Porque quem arquitetou, quem executou e quem mandou matar Marielle era ligado sim a presidente. Ou isso aqui é fake news? Eu acho que eu tô vendo uma camisa aqui escrito Dilma 13. Eu quero saber onde é que os comunistas vão enviar a língua deles agora com esta notícia da prisão de que quem mandou matar Marielle. Tá aqui, olha, comunistas, tá aqui quem mandou matar Marielle. O que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão ter que arrumar outro defunto para poder atribuir a Bolsonaro, porque este defunto que está aí é de vocês. Já deixa o seu like, comenta aí embaixo o que você está achando dessa história toda, compartilha esse vídeo nas suas redes. Se você for novo por aqui, se inscreve no canal, me dá essa moral, e se você for inscrito, não se esqueça de verificar o sino das notificações. Vamos passar para o dossiê, pessoal, vamos lá? Pessoal, eu quero começar a história aqui mais ou menos assim. A política brasileira é tão imunda, tá, que eu acredito que a atitude mais correta foi a do Alan dos Santos de ter criado um perfil no OnlyFans, que é onde as pessoas, algumas mulheres criam, né, perfis lá para poder vender os seus programas, digamos assim. Então, devido às atuais condições da política brasileira, não só as atuais, toda a política brasileira, desde a proclamação da República até hoje, eu posso chegar à conclusão de que a política brasileira ela é mais suja do que um puleiro e assim é mais imoral do que um próprio puteiro em si. Então, diante de tudo isso, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Olha só essa matéria aqui, dá uma olhadinha, vê se tem cabimento uma coisa dessa. Pessoal, o diabo ele veio para roubar, matar e destruir, só que o diabo, quando ele vem para poder roubar, matar e destruir, ele não faz isso só, ele gosta de humilhar. Tá? O diabo ele gosta de humilhar suas vítimas. E eu vou mostrar pra vocês. Olha só essa menina. Ela, digamos assim, ela foi uma contratação póstuma dentro do ministério que criaram, da igualdade racial, que na grande realidade não serve pra nada. É um ministério que só fomenta ainda mais o racismo. Esse ministério foi criado para poder manter esse racismo, tá? Mas o que acontece? Não é o tema do vídeo aqui. O tema do vídeo é o seguinte, dá uma olhadinha. Aniele Franco, a irmã da Marielle, cotada para vice de Paes no Rio de Janeiro, né? Aniele Franco confirma a intenção de se filiar ao PT, né? E logo abaixo você vê ele na matéria falando ali, ó, apesar do desejo do PT de emplacar o vice de Paes, que é o Eduardo Paes, que é o prefeito do Rio de Janeiro, os integrantes do partido afirmam que o acordo ainda não está fechado, ou seja, eles estão costurando, o PT está costurando alguma forma de encaixar o vice do PT lá no município do Rio de Janeiro, tá? E lá vai ter uma briga muito grande, porque agora o Ramagem tá lá representando o público da direita, né? Nunca teve um candidato de direita disputando a prefeitura do Rio de Janeiro, e agora que tem, o PT vai tentar fazer uma aliança, né? Com aquele pessoal do Sérgio Cabral e aquela turma toda que sempre dominou ali no Rio de Janeiro e continua dominando. Então o PT quer ter o vice deles, né? Agora dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, ó. Mas quem melhor representa Jacarepaguá é a família Brazão. Então, a salva de palmas para essas feras aqui. E é o seguinte, aí como a tradição não pode parar, calma que eu já vou prometer, mulher, deixa de ser reclamona. Vocês viram aí ele falando assim que ninguém representa Jacarepaguá, que é uma região lá do Rio de Janeiro, melhor do que a família Brazão. Vocês ouviram isso da boca do Eduardo Paes, tá? Do Eduardo Paes,
que é o cara que o PT quer colocar Aniele Franco como vice dele na prefeitura do Rio de Janeiro. Olha só. É o seguinte, agora eu não quero nem saber, quem botou essa filha fui eu. E aí eu falei, vamos botar um moleque novo nessa história. Está aqui o nosso secretário de conservação, Marco Aurélio, cara, é cara de 71, né? Olha lá, não tem cara de 71, gente? Né? Obrigado. Tá esfregando na cara do povo que eles são tudo um 71. Salve o Brasão, estão vendo aí, né? Bom dia. Vou te falar, prefeito. Diversas pessoas perguntam, você é filho do Brasão? Eu falei, sou. Maneira de dizer, estarei presente. Eu seria o braço do prefeito aqui. Eu sou o prefeito Júnior aqui. Olha só, para vocês entenderem a ligação que tem entre a família Brasão, que foi apontada como os mandantes do crime, né, que ceifou com a vida da Marielle Franco e do seu motorista. Olha só a conexão que esse povo tem. Tá, o Eduardo Paes está fazendo um evento aí, promovendo a família Brasão lá em Jacarepaguá, que é uma região que eles dominam lá, inclusive. Existem acusações que eles dominam a milícia da região e tudo mais. Mas enfim, qual que é o ponto aqui? O ponto aqui é o seguinte: o Eduardo Paes, que o PT quer colocar a Aniele Franco como vice dele, tá apoiando a família Brasão aí, que são os caras que foram acusados de serem os mandantes do homicídio da Marielle. Tá? E vocês estão vendo agora o filho de um dos Brasão, se eu não me engano é filho do Domingos Brasão, tá? Ele tá falando aí que ele vai ser o prefeito Júnior ali na região, pra você ter uma ideia da moral que esse menino tem. Que esse pessoal, que essa família tem com o Eduardo Paes, tá? Que é o prefeito do Rio de Janeiro. Prefeito Júnior. O carinho que você tá tendo por mim. O carinho, ó. Mas pela toda a família que você já teve. Esse pra mim é um time, é um time. Ele quer agradecer o carinho que ele tá tendo por ele, né? Que o Eduardo Paes tá tendo por ele, o filho do Brasão, e que ele tem por toda a família, né? É o time deles, esse é o time deles, pessoal. Pode ter certeza que a gente está empenhado aí na sua campanha, aí com certeza na minha. Vamos seguir firme. As palmas do Caio aí, gente. Então vocês viram aí, o Eduardo Paes, que é o prefeito do Rio de Janeiro, que o PT quer encaixar o vice dele, tá? O PT quer colocar a Aniele Franco para poder ser a vice dele, que o cara tá aí fazendo campanha para os caras que estão sendo acusados de ser o mandante. Agora aqui embaixo, aqui nessas imagens aqui embaixo, aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, quem são essas pessoas? O primeiro aqui que vocês estão vendo aqui, tá? É o General Richard, nós vamos falar dele aqui. Tá? Ele estava cotado para ser o 02 do Exército e possivelmente poderia virar até o comandante do Exército futuramente, em decorrência da posição que ele estava ocupando agora na gestão de quem? Do Nove Dedo, que tá lá no final ali, ó. Tá lá no final, lá, ó. Tá vendo? Aquele velho da cabeça branca ali, ó. Aquele cara que sucateou o Brasil, destruiu o SUS, destruiu a segurança pública do país, né? A política dele do desencarceramento com o Comando Vermelho, o PCC, as Farc e o Foro de São Paulo trouxe ao Brasil um nível alarmante de 60 mil mortes por ano. Isso de dados oficiais, acima de 60 mil mortes. Eu vou dizer para você, a guerra no Iraque, quando os Estados Unidos, sob a administração de George W. Bush, invadiu o Iraque, tirou o Saddam Hussein lá de dentro, executou o Saddam Hussein, saiu de lá e retirou suas tropas, a guerra que eles travaram, morreu cerca de 10 mil pessoas, tá? O que esse cara fez no Brasil chegou acima de 60 mil mortos, mas enfim, esse não é o tema. Esse primeiro aqui, General Richard, tá cotado para ser o 02, quem sabe ser até o 01 do Lula, no Exército Brasileiro. Aí tem a foto da Marielle, e logo depois tem o cara que foi indicado pelo General Richard, tá? Que é o Rivaldo Barbosa. Esse terceiro aí, ó, de terninho preto, gravata, camisa clara e óculinho aí, ó, esse cara aí é o Rivaldo Barbosa, é o delegado que estava comandando, tá? Ele estava comandando a Polícia Civil, e que era quem tinha atribuição legal, de acordo com os termos da Constituição Federal e das normas, digamos assim, processuais vigentes no nosso país, atinentes ao caso. Ele era a pessoa que tinha atribuição de investigar o caso da Marielle Franco. Tá? Nós vamos falar da federalização, que é o quê? A tentativa de tirar esse processo da Polícia Civil e mandar para a Polícia Federal, mas vamos falar um pouquinho mais para frente. Aqui até o momento estou apresentando os personagens para vocês, então vamos continuar aqui, ó. Isso aqui também me deixou uma pulga muito grande atrás da orelha. Freixo ligou para o ex-chefe da Polícia Civil após o assassinato. O que acontece, pessoal? Olha só, Marcelo Freixo disse que logo após a notícia da morte de Marielle, ligou para Rivaldo Barbosa. O delegado preso pela PF é um dos suspeitos de serem mandantes da morte da vereadora. Ou seja, por que o Freixo estava ligando para esse pessoal nesse momento tão assim
nós podemos esperar tudo, pessoal, desse povo. Nós podemos esperar tudo desse povo, tá? Se aparecer amanhã a notícia falando que foi o Freixo que deu a ordem para poder executar e tudo mais, eu não duvido. Porque assim, a Marielle, ela foi assistente do Freixo. Pode ser que ele tenha algum sentimento bom por ela e tudo mais. Pode ser que ele goste dela. Pela aproximação que ele teve com ela, pelo fato dela ter trabalhado como assistente dele dentro do gabinete dele. Mas com o trabalho que a Marielle estava executando ali na época, o núcleo deles, o pessoal, o nicho que vota neles, eles estavam observando muito ela. Eles estavam observando ela muito mais do que eles, você quer saber? Ela como vereador, ele como deputado federal, ela estava conseguindo uma visibilidade maior do que a dele. Você acha o quê? Você acha que ele não corria risco? A candidatura dele não corria risco? Se o pessoal do partido vir e falar, ó, não, vamos te jogar aqui agora pra federal aqui. Tá? Você tá com a bola toda, vamos te jogar pra federal. E aí? Marcelo Freixo ia fazer o quê? Ia disputar o Senado, ia arriscar perder a tetinha, ter que ganhar um cargo em algum lugar e tudo mais? Eu não sei como que ia resolver isso aí. Mas enfim, era uma probabilidade de ele ser um dos maiores prejudicados, né? Politicamente falando. Mas, enfim, é outra possibilidade, não sei. Mas continuando de acordo com as possibilidades legais, essa primeira foto aqui em cima, aqui, ó. Essa primeira foto, ele tá com a setinha ali, é o Domingos Brazão, tá? Que no caso é o mandante, Domingos Brazão. Do lado dele é o Lula. Logo do lado, Sérgio Cabral, o maior chefe das milícias do Rio de Janeiro que já teve no Brasil, tá bom? E logo depois o Eduardo Paes, né? Então você vê ali quem é o time, tá? Quem é o time que o filho do Brazão, que é o cara dessa foto aí, tá? Fazia referência naquele outro vídeo. Quando ele fala, quero agradecer o carinho que você teve pela minha família, que você tá tendo por mim e tudo mais, quero agradecer a oportunidade, pelo carinho e tudo mais, e é o nosso time, né? Eu vou ser o prefeito Júnior aqui, alguma coisa assim que ele falou, vocês acabaram de ver no vídeo. Então, o que acontece? O pai do menino tá ali, do lado do pai do menino tá o Lula, logo do lado tá o Sérgio Cabral, que é o maior chefe de milícia do Rio de Janeiro, e do lado Eduardo Paes, que é o cara também que comanda lá, e todo mundo já tá cansado de saber disso aí. Aqui embaixo tá, ó, no caso, o Domingos Brazão e o Eduardo Paes, tá? De novo. E logo abaixo tá lá, o cara que tava do lado do Lula lá em cima, tá? Ele tá aqui embaixo agora, né, fazendo campanha pra Dilma. Então, eles estão tudo em família mesmo, é um carinho muito grande que todos eles têm por eles mesmos, tá bom? General citado no caso Marielle, que é o general Richard, deve ser nomeado número 2 do Exército. Richard Nunes, então secretário de Segurança, na intervenção de 2018, foi quem nomeou Rivaldo Barbosa, apesar da contraindicação da inteligência. Tá? O relatório da Polícia Federal sobre o assassinato da Marielle Franco, divulgado no domingo, dia 24 de 2024, mostra que a nomeação de Rivaldo Barbosa para chefe da Polícia Civil do Rio foi uma decisão do general de Exército Richard Nunes, apesar da contraindicação da inteligência da Secretaria de Segurança Pública. O Serviço de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro foi contra a nomeação do Rivaldo Barbosa, que é esse delegado que deveria ter investigado, mas que em vez de investigar, ele falou pro pessoal, pode ir lá e fazer o serviço, que eu vou segurar o negócio lá de cá. Tá bom? Em abril de 2024, segundo apurou o Poder 360, Richard deve ser nomeado chefe do Estado-Maior do Exército, posto que atua como número 2 do comandante da Força. Ele assumirá o lugar de Fernando José Santana Soares e Silva, que irá para a reserva remunerada, ou seja, um general vai aposentar e ele vai assumir no lugar. Tá bom? Em 2018, o general foi nomeado secretário de Segurança do Rio pelo então interventor federal Walter Braga Neto. O general foi nomeado secretário de Segurança do Rio pelo Braga Neto durante aquela intervenção que teve em 2018. Tá? Aí ele já tenta falar ali, ó, que disputou a eleição presidencial em 2022 ao lado de Jair Bolsonaro. Tá? Mas o que você tem que entender aqui é o seguinte, o general Braga Neto, ele nomeou o Richard, tá? Ele foi lá e nomeou o Richard, que é esse general que foi promovido e logo em seguida se tornou aí o 02 do Lula, né? E esse general, que seria o 02 lá do Lula, no Exército, ele foi o cara que escolheu esse delegado, que é o Rivaldo Barbosa, tá? Para poder comandar a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Então tá lá, o Rivaldo Barbosa escolhido pelo general Richard, tá? Ele não foi escolhido pelo Braga Neto. Foi escolhido pelo Richard para chefiar a Polícia Civil do Estado. Foi preso no domingo, dia 24 de março, por suspeita de planejar o assassinato de Marielle e obstruir as investigações, segundo a Polícia Federal. O delegado foi nomeado por Richard em 8 de março de 2018, tá? Ou seja, muito antes do Bolsonaro. E tomou posse um dia antes do crime, em 13 de março.
Tá? Olha só, o cara tomou posse um dia antes, teve um serviço de contra-inteligência que foi contra, grava tudo isso, todas as informações. Serviço de inteligência que foi contra o cara entrar pra lá e se tornar o chefe da Polícia Civil, passaram por cima de tudo isso, tá? E acontece o seguinte, pessoal, olha só. Aqui é uma parte muito importante. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó, do relatório, tá? Deixa eu voltar aqui. Ó, o subsecretário de Inteligência do Rio de Janeiro em 2018, Fábio Galvão, que foi quem fez o relatório da contraindicação ao Rivaldo Barbosa, foi contrário à nomeação do Rivaldo Barbosa, né? Vocês estão vendo aí. Para chefiar a Polícia Civil do Rio em março de 2018, segundo informou a Polícia Federal. Em relatório sobre o caso de Marielle, leia a íntegra do documento, aí logo em seguida tem o documento mostrando aí a contraindicação que o Fábio Galvão fez em relação ao nome do Rivaldo Barbosa quando ele esteve à frente do sistema de inteligência do estado do Rio de Janeiro lá, e você vê ali, ó, não vou ler o documento inteiro, mas naquela parte grifada de amarelo ali dessa altura aqui mais ou menos, ó, tá? Você vai ver que tá ali, ó, ensejou inclusive a contraindicação de Rivaldo pela Subsecretaria de Inteligência, conforme reconhecido pelo general em sede de depoimento, e tal depoimento do general logo embaixo, aquela parte grifada, tá bom, pessoal? Então vocês estão vendo aí o que? Que o cara foi contra, tá? E adivinha, eu quero que vocês adivinhem qual foi o prêmio que ele ganhou por ter sido contra, pessoal. Tá. Segundo a PF, Richard recebeu uma contraindicação na época, mas rejeitou por entender que não se pautava em dados objetivos. É fácil falar que não pautava em dado objetivo. E por isso, bancou a nomeação de Rivaldo à revelia do que havia sido recomendado. Tá? Agora, olha só o que está nesse último parágrafo aí, ó. Fábio Galvão, responsável pelo alerta ao militar, né, foi exonerado, expressão própria do serviço público, para desligamentos em agosto de 2018. À época suspeitou-se que o motivo da saída foi a contraindicação de Rivaldo. Olha só que absurdo, né? Então, tudo bem, né, pessoal? A gente tem que aguentar isso aí. Isso aí é a política brasileira. Por isso que o Alan dos Santos agora está fazendo, discutindo política no OnlyFans. Parabéns ao Alan dos Santos. Vamos continuando aí. E o que você ganha para poder fazer isso, pessoal? Olha lá, testa de ferro. Renda de mulher de Rivaldo, que é a esposa do Rivaldo Barbosa, desse delegado, subiu 1.444% em um ano, diz Polícia Federal. Tá? Olha só isso aí, pessoal. Ó, o que aconteceu? A renda anual de Érica Andrade de Almeida Araújo saiu de 32,6 mil em 2014 para 504 mil em 2015, velho. Olha isso, velho. Ou, você pode... Olha só a jogada que esses caras fazem. Vocês estão querendo saber qual o preço do homicídio que fizeram contra a Marielle e o marido, não, o motorista dela? Dá uma olhadinha aqui, ó. Isso aqui é uma parte do pagamento, ó. De 32 mil reais, um ano depois a pessoa estava recebendo 504 mil reais. Olha só que absurdo isso aí, pessoal. Olha que absurdo, sabe? E aí, ó, fica evidente que uma mudança abrupta ocorreu a partir de 2015, o ano em que a primeira empresa constituída iniciou suas atividades e o ano que Rivaldo assumiu a delegacia de homicídios da capital, diz o relatório da PF. Inclusive, tem um documento que diz assim que eles abriram 3 empresas, tá? Abriram 3 empresas, inclusive empresa de consultoria, sendo que eles não tinham nem pessoas aptas a fornecer esse tipo de serviço e estavam com contratos milionários. E isso aí é a galera que tá junto do PT aí, ó, tá? Então, assim, o Brasil voltou a isso aí, ó. Vocês estão vendo o que o Brasil voltou, que eles vivem falando? É isso aí que voltou essa patifaria aí, como diz o próprio Bolsonaro. Rivaldo foi preso ontem pela Polícia Federal, suspeito de obstruir as investigações do caso Marielle. Ele também foi apontado como responsável por ter o controle do domínio do fato. O delegado assumiu a chefia da Polícia Civil em 2018, um dia antes do assassinato da vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson. Ou seja, ele assumiu um dia antes, tá? A contragosto do serviço de inteligência. O cara do serviço de inteligência foi mandado embora porque contraindicou ele, tá? E depois da morte da Marielle, até e assim, vocês viram aí que o cara tava recebendo um valor X, né? E de repente, um ano depois, a mulher do cara tava recebendo, né? 1.444 a mais % que o que ela recebia. Uma pessoa que sai de 32 mil reais, igual vocês viram aqui, ó.
Uma pessoa que sai de 32 mil reais e passa por uma renda de 504 mil reais, tá? E assim, vocês vão ver que isso aqui é todo um conglomerado, não é só a questão da Marielle, tá? Isso aí com certeza teve milhares de outros crimes, porque esse cara fazia parte do time, tá? Que o menino agradecia lá, porque, da minha família, quero agradecer pelo carinho com a minha família e comigo, nós somos um time, eu vou ser o prefeito Júnior aqui, mamilo pra cá e mamilo pra lá, e aí tá aí, né? Vocês estão vendo aí o resultado e o preço disso. Tá? Então isso significa, esse salário aí, ó, que você está vendo que é de 2014 para 2015, antes até da morte da Marielle, então você está vendo que isso aí já é uma coisa que já tinha um motivo para isso aí acontecer. Com certeza teve milhares de outros casos que aconteceram. Tá? Suspeito de planejar a morte de Marielle, Rivaldo Barbosa é demitido de universidade. Por que de planejar? Vocês viram na matéria anterior que falava que ele tinha o domínio do fato? Significa o seguinte, ele tinha o domínio do fato porque ele determinava a apuração das investigações. Agora, se a pessoa que determina a apuração das investigações vira pro criminoso e fala assim, vai lá, pode fazer tal dia, tal horário, de tal forma que ali vai estar livre para você poder fazer, tá bom? Então significa que essa pessoa tem o domínio do fato, tá? Ele poderia muito bem ligar e falar, não vai lá, não dá para poder ir lá mais, assim assado, não quero que faz, por causa disso, isso, daquilo, você tá entendendo? Que deve ter dominado milhares de outros fatos, né? Tá aí, ó, foi demitido da universidade que ele dava aula, inclusive a pessoa ela se coloca na brecha, tá? Ou ela vai se colocar na brecha pro trabalho de Deus, ou ela se coloca na brecha pro trabalho do inimigo, tá? E quando o inimigo vem e domina a vida da pessoa, igual o diabo vem para poder fazer o quê? É o que a gente falou no começo do vídeo, roubar, matar e destruir, e no meio do processo ele humilha as pessoas. Caso Marielle, casos investigados pela polícia no Rio, hibernaram enquanto Rivaldo Barbosa esteve à frente da divisão de homicídios. Olha isso que eu acabei de falar para vocês. Lembra que eu falei que aquele aumento salarial lá de 2014 para 2015, que a mulher dele deixou de receber 36 mil e foi para 504 mil reais por mês, que isso aí já foi entre 2014 e 2015. Olha só, crimes aconteceram entre 2011 e 2018 e investigações aconteceram em período no qual o delegado preso no último domingo esteve à frente da especializada, aponta a Polícia Federal. Ó, matéria aí, ó, nova, 26/3/2024. Então assim, você vê que milhares de crimes que vinham acontecendo de 2011 até 2018 e tudo mais, um período que ele estava à frente ali, que ele já era delegado e tudo mais, já tinha um certo poder, você vê que parece que esse cara já trabalhava para os milicianos. Tá? Esse cara já trabalhava para os milicianos. Aquele pagamento ali, você quer um salário de 504 mil reais por mês? Você conhece alguém que tem um salário desse? Tá? Você quer alguém que tem um salário desse? Se você participar, entrar pro time lá, que agradeceu a família e tudo mais, aquele time ali consegue um salário desse pra você. Só que aí você tem que aceitar fazer essa sujeira aí, ó. Tá? Próxima coisa, vamos pra próxima matéria aqui. Pessoal, dá uma olhadinha nessa matéria aqui, tá? Agora vamos descobrir o motivo, né? Vamos descobrir o motivo, pessoal. Olha só, entendo como Marielle incomodou a expansão imobiliária criminosa. O que está acontecendo? A discussão é que o motivo desse homicídio teria girado em torno de um problema de regularização fundiária, tá? Mas dá uma olhadinha nessa matéria do Agência Brasil, tá? O relatório final do inquérito da Polícia Federal sobre os assassinatos da vereadora Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes, mostra que o estupim para o crime pode ter sido uma disputa política em torno de um projeto de regularização fundiária. Neste domingo, dia 24, os irmãos Domingo Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, ou seja, o Domingos ele tinha um cargo alto dentro do Estado do Rio de Janeiro ali, e Chiquinho Brazão, deputado federal, foram presos por decisão do Supremo Tribunal Federal como suspeito de serem os mandantes do crime. Tá? A principal hipótese de motivação para o crime seria, segundo a PF, uma indisposição dos irmãos, né, políticos de longa trajetória no Rio de Janeiro com políticos do PSOL, em especial com a Marielle. Antes do crime, o partido havia se posicionado, por exemplo, contra a indicação do então deputado estadual Domingos Brazão ao TCE. Pessoal, regularização fundiária é uma coisa de extrema importância, que é um documento que você vai entregar para a pessoa para que ela tenha uma garantia de que aquele local que ela mora é dela. Mas como que você faz uma regularização de uma favela, por exemplo, igual o Morro da Maré, lá no Rio de Janeiro, tá? É impossível, barraco em cima de barraco, tá? É uma coisa esquisita, muito escrota mesmo.
Então, o que que acontece? A acusação ali é que eles estavam com um projeto de regularização fundiária para a região e, de acordo com a acusação do pessoal do PSOL, da Marielle Franco, do Marcelo Freixo, desse pessoal aí do puxadinho do PT, eles estavam falando que esses milicianos estavam se beneficiando com isso. Tá? Eles estavam se beneficiando com isso. Essa era a acusação que eles estavam fazendo. E o que que acontece? E eles tiveram, né, um problema aí entre eles aí e que teria, digamos assim, teria sido estupim, né, de acordo com a matéria. Vamos lá. Antes do crime, o partido havia se posicionado, por exemplo, contra a indicação do então deputado estadual Domingos Brazão ao TCE, né, o PSOL. O estupim para que a decisão de assassinar Marielle fosse tomada, no entanto, pode ter sido uma disputa política em torno de um projeto de Chiquinho Brazão, em 2017, quando ainda era vereador e, portanto, colega da vítima na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. De acordo com o relatório da Polícia Federal, Chiquinho teria ficado insatisfeito com a votação contrária de Marielle, né? Ele tinha ficado insatisfeito, e do PSOL. Há um projeto de Brazão que envolvia a regularização de terras e que, segundo a Polícia Federal, beneficiaria áreas de milícia. Aí tá lá, o relatório da Polícia Federal ressalta que invasão e grilagem de terras são atividades intrínsecas à atuação das milícias em geral. O inquérito também aponta que áreas de milícia, como Rio das Pedras e outras comunidades da zona oeste da cidade, seriam redutos eleitorais da família Brazão. O documento ressalta que a atuação de Chiquinho Brazão na Câmara Municipal seria pautado por legislações questionáveis acerca de questões fundiárias e favorecimento a ocupações irregulares. Eu imagino que pode ser o seguinte: certo, eles colocaram algumas pessoas posicionadas em algumas casas, em alguns imóveis, iriam regularizar e transferir esses imóveis para o nome dessas pessoas que estavam sob domínio deles. Pode ser que seja isso que estava acontecendo. E tentando fazer uma avaliação como que os milicianos poderiam se beneficiar disso, eu acredito piamente que deve ser exatamente isso. Tá? Eles devem ter colocado o pessoal dessa forma, mas, enfim, nós vimos agora o motivo pelo qual teria sido encomendada a morte da Marielle. Mas agora, eu vou tocar num assunto muito importante agora para vocês verem aqui. O STJ rejeitou o pedido de federalização das investigações do caso Marielle. A competência para poder investigar crimes de homicídio ocorrido, tá? Nas cidades e tudo mais, nos estados, de quem é? É da Polícia Civil, no que diz respeito no âmbito da competência do caso da Delegacia de Homicídios. Tá? A Delegacia de Homicídios, cabe a ela investigar, não a Polícia Federal sair investigando tudo que é tipo de homicídio por aí. E a Marielle, na condição de vereadora, e o Anderson, seu motorista, eles não têm um foro privilegiado para poder dizer que quem vai investigar, tá, o assassinato deles é a Polícia Federal. Se você faz isso, você está colocando um valor maior na vida deles do que o valor na vida das outras pessoas, da minha que estou falando aqui, ou da de vocês que estão aí me assistindo. Aí eu te pergunto, a vida da Marielle vale mais do que a sua? A vida da Marielle vale mais do que a do seu filho? Porque se você, o seu filho, sua esposa, seu marido, sei lá, qualquer pessoa de sua família aí, conhecido seu, ou você mesmo, ou eu que estou aqui, se qualquer um de nós morrermos, a regra é que quem vai fazer a investigação é a Polícia Civil. Então, a não ser que a pessoa tenha algum foro privilegiado, tá? Se a pessoa tiver um foro privilegiado em decorrência do cargo que ela ocupa e tudo mais, aí tudo bem. Se tiver conexão com algum outro crime que esteja em instância federal, é outra coisa. Mas então, eu creio que é exatamente por isso, tá? Eu creio que é exatamente por isso que esses caras colocaram, digamos assim, a liderança dentro da Polícia Civil. Não é à toa. Não é à toa que eles cooptaram um delegado da Polícia Civil para poder fazer esse crime, para poder comandar esse crime, né, para poder articular tudo para que ele pudesse acontecer, tá bom? Então, vocês estão vendo aí, o pedido da federalização seria o quê? Um pedido para poder transferir esse processo para a Polícia Federal, para a Polícia Federal poder investigar, tá? Só que existem normas constitucionais atinentes ao caso. Então, quando você avaliar, por exemplo, no âmbito da Constituição Federal ou do Código de Processo Penal, tá? Se você for ver de quem é a competência que estabelece essas investigações, é da Polícia Civil, mas eles queriam passar para a Polícia Federal, tá? O processo do Lula não tinham dois problemas possíveis? O primeiro problema era o seguinte: Sérgio Moro era um juiz parcial, porque depois que ele condenou o Lula, ele foi lá e se tornou ministro da Justiça do Bolsonaro. Então as decisões dele agora são questionáveis.
teriam sido parciais, porque ele já seria do lado do Bolsonaro muito antes, né? Uma ladainha que a esquerda vive contando, mas em contrapartida a esquerda também não fala nada a respeito agora do Lewandowski, que assumiu a pasta do Ministério da Justiça do Lula, sendo que ele foi o cara que presidiu a sessão que manteve os direitos políticos da Dilma lá atrás. Tá? Ou seja, ele fez um favor pro PT, o PT devolveu o favor, contratou ele como ministro da Justiça. Então, a decisão dele que manteve os direitos políticos da Dilma, tá? Essa decisão também não deveria ser revista da mesma forma como eles fizeram a reavaliação do caso da prisão do Lula, dos processos do Lula. Pois é, né? Mas isso é outra coisa que eles ignoram. E continuando, pessoal, o que acontece? Esse pessoal aí, vocês estão vendo que eles tentaram federalizar, tentaram levar para a Polícia Federal. Aí no final falaram assim que o processo do Lula, por exemplo, não poderia ter tramitado na 13ª Vara lá da Justiça Federal de lá de Curitiba, que tinha que ter tramitado em Brasília. E por isso anularam todo o processo com aquele super embargo de declaração, que eu nunca vi uma decisão com um poder tão grande igual aquela, ainda mais uma decisãozinha safada, monocrática. Tá? Igual foi emitida pelo Fachin lá, que liberou o Lula para poder se candidatar. Tá bom? Então, agora nós estamos vendo aqui o quê? O pessoal trabalhando na contramão disso, falando assim, ó, a gente quer federalizar, tá? Para a Polícia Federal investigar o crime. Só que acontece o seguinte, pessoal, dá uma olhadinha só nessa matéria aqui, ó. Em julgamento realizado em maio de 2020, o Superior Tribunal de Justiça rejeitou um pedido da federalização das investigações do caso do assassinato da vereadora Marielle Franco, ou seja, foi o STJ, a terceira instância da Justiça, que determinou que o processo deveria continuar no âmbito das investigações da Polícia Civil lá no estado do Rio de Janeiro, tá? Lá no estado do Rio de Janeiro, que era com aquele delegado lá, pessoal. Agora lá embaixo, ó, o pedido da federalização havia sido feito por quem? Foi feito em 2019 pela então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Tá? Ela alegava a inércia das autoridades do Rio de Janeiro nas investigações. Não era à toa que ela ia alegar a inércia das autoridades, né? Nós vimos aqui que de 2014 para 2015 a mulher do cara deu um salto de 36 mil para 504 mil por mês. Tá? E o que acontece? E agora, nós vimos o quê? Nós vimos que ele deu esse upgrade aí na vida dele, abriu várias empresas que ofereciam, digamos assim, um serviço que eles não tinham competência para poder, não tinha nem pessoas para poder fornecer o tipo de serviço e tinham contratos milionários, né? Então, nós vimos aí que era de 2011 até 2018, né? Então, continuando aí, vocês estão vendo aí, ó, o pedido foi feito em 2019 porque a Raquel Dodge observou e falou assim, olha, os caras não estão fazendo nada, não tem ninguém investigando isso aqui. Aí ela tentou federalizar e não conseguiu. O STJ foi lá e barrou, né? Os ministros do STJ, no entanto, negaram a solicitação por unanimidade, ou seja, 8 votos a 0. 8 votos a 0. Então, o que acontece? A relatora à época foi a ministra Laurita Vaz. No voto, ela ressaltava que o caso era de altíssima complexidade e o crime estava circundado de profissionalismo. Então vocês estão vendo aí que o STJ foi quem bloqueou. Tá? Ela concluiu o voto, apoiado pelos outros ministros, dizendo que não há sombra de descaso, desinteresse, desídia ou falta de condições pessoais ou materiais das instituições estaduais encarregadas de investigar, processar e punir os eventuais responsáveis pela grave violação dos direitos humanos. Tá? Agora fica aquela dúvida, será que ela não sabia? Tá? A relatora que deu esse voto e os outros ministros, será que eles estão no jogo também? Tá? Ou será que eles não sabiam? Tá? Deixa nos comentários aí, eu quero que você deixe nos comentários aí, participa também. Tá? Se você chegou até aqui, eu sei que o vídeo é grande, mas isso aqui eu estou mostrando, deixando tudo muito bem esmiuçado. Tá? A ministra ainda destacava no voto que havia notório empenho da equipe de policiais civis da Delegacia de Homicídios e do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, HECO, do Ministério Público e do Estado do Rio de Janeiro, o que desautoriza o atendimento ao pedido de deslocamento do caso para a esfera federal. Né? À época, a família da Marielle Franco encabeçou uma campanha contrária à federalização das investigações, como lembra a reportagem de 2020 do portal UOL. Havia um temor de que, caso a apuração fosse retirada do Rio de Janeiro e passasse à esfera federal, poderia haver a interferência do então presidente Jair Bolsonaro e da família, adversários políticos da vereadora. Gente, o Bolsonaro não sabia nem quem que era essa mulher.
Eu era uma vereadora que tava lá embaixo. Eu acho que nem o Carluxo, que era vereador também, não sabia direito quem que era essa mulher. Mas enfim, continuando aí, pessoal. Vai vendo aí, ó. Vai vendo, tá? Já no ano passado, então, o ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou em fevereiro que a Polícia Federal iria abrir um inquérito para, segundo ele, ampliar a colaboração federal no caso do assassinato da vereadora. Gente, por que o Bolsonaro iria querer matar a mulher dessa? Não tinha nada a ver. A mulher era vereadora lá no Rio, não tinha nada a ver. Era outro público. As pessoas que votavam nela não votavam no Carluxo, não votavam no Bolsonaro, não votavam em ninguém da direita. Tá? O público deles, eles disputavam entre eles. Entre esses irmãos Brazão aí, que era um bando esquerdista, Sérgio Cabral, Eduardo Paes, tá? Essa turma toda que andava junto aí e tudo mais. Marcelo Freixo, inclusive, também, né? Disputa também o mesmo eleitorado. Então tá ali, ó. O próprio Ministério relembrava ainda em nota que em 2018 chegou a ser aberto outro inquérito da Polícia Federal na gestão do então ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. A investigação era focada em suspeitas de que uma organização criminosa estaria atuando com o objetivo de atrapalhar as investigações do assassinato da vereadora. Neste domingo, a Operação Murder da PF prendeu 3 suspeitos de serem os autores intelectuais do crime. A base da investigação é a delação premiada do ex-policial Rony Lessa, né, preso desde 2019 e acusado de ser um dos executores do assassinato. Então, assim, vocês viram até aqui, tá? Vocês viram até aqui todas as ligações do pessoal, né? Todas as ligações que nós temos aí do caso. E vocês viram o que aconteceu, a federalização. A federalização, ela foi, digamos assim, objeto de ataque do Instituto Marielle. O Partido dos Trabalhadores, o PT, colocou nota oficial que eles eram contra a federalização. Se ocorresse a federalização naquela época, que a Polícia Civil estava inerte porque eles tinham um delegado comprado, o que ia acontecer? A Polícia Federal já teria pego todo mundo. Só que por que a Polícia Federal não foi? A Raquel Dodge até fez o pedido para poder tramitar, igual vocês viram até aqui. O negócio não aconteceu por quê? Porque existia uma campanha muito grande e de acordo também com os termos, digamos assim, os termos legais, de acordo com a nossa Constituição, a competência era, no caso, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro. Tá? Agora não se sabe se essa decisão do STJ, que decidiu pela não federalização, se esse pessoal que decidiu por isso, se eles tinham alguma ligação ou não. Não tem como estabelecer essa ligação aqui, né? De acordo com as informações que eu trouxe aqui nesse vídeo. Eu, particularmente, até acredito que não. Pela minha experiência, há 12 anos já como advogado criminalista, eu sei que a competência é da Polícia Civil e do Ministério Público de lá. A Polícia Federal poderia abrir um outro inquérito sigiloso e tudo mais para poder apurar a conduta do Ministério Público de lá, digamos assim, do Judiciário de lá, da Polícia Civil de lá e tudo mais. Mas não dava para eles atraírem essa competência e trazer para cá. Tá? Isso aí realmente é errado. Se eles fazerem isso aí, sendo a Marielle uma pessoa sem foro privilegiado, eles estão, digamos assim, valorando a vida dela muito mais do que qualquer pai de família que está morrendo por aí, todos os dias assassinado pela turma aí que o PT gosta de colocar na rua. Tá? Agora, então vocês entenderam aqui? E o PT não quis. O PT é engraçado, né? O PT lutou incessantemente para não federalizar isso aí. Tá? Nós sabemos que o PT não está nem para legislação, mas eles lutaram para não federalizar, para não transferir para a Polícia Federal esse processo. Se você vê alguém do PT defendendo alguma coisa, você pode ir atrás e pesquisar que tem trem errado ali. Você duvida? Ou não? Deixa nos comentários aí para mim. Então vocês entenderam? E agora eu vou mostrar para vocês. Vamos chegar naquele ponto do vídeo, tá? Que nós já explicamos tudo aqui. Tá, nós vamos chegar naquele ponto do vídeo agora, da esquerda, do jornalismo militante. Olha lá, Folha de São Paulo, olha isso aí. Polícia Federal não descreve provas, olha isso. Tá? Acho que nem o advogado dos caras ainda não fizeram a defesa dele ainda, mas o jornalismo militante, o jornal comprado já tá aí, ó.
Polícia Federal não descreve provas do encontro de Lessa, Brazão e delegado, né, que seria o Barbosa, o Rivaldo Barbosa, e expõe lacunas de relatório. Eles já estão tentando tirar dos esquerdistas aí, dos caras que apoiaram a Dilma, dos caras que saiu na foto com os caras do PT, dos caras que foi abraçado pelo Eduardo Paes, que foi chamado de família e tudo mais, pelos filhos do Chiquinho, no caso, Chiquinho não, do Domingos Brazão, tá? Então, assim, vocês estão vendo aí que o jornaleco militante já está fazendo a defesa dos caras. O relatório relata dificuldades em obter, após 6 anos, prova cabal contra suspeitos presos preventivamente por ordem de Alexandre de Moraes, tá? E agora, olha essa outra aqui. Aos fatos, esse jornaleco aqui é o pior de todos. Esse aí é aquele que fica lá no Instagram, fica nas redes sociais, dizendo que o seu conteúdo é fake. Outro dia eu postei uma foto do Bolsonaro sem camisa, aquela foto do Bolsonaro sem camisa com o sinal da facada, tá? Esse Aos Fatos foi lá e colocou que era fake news a foto. Deixa nos comentários aí se o Aos Fatos já falou que alguma coisa que você postou era fake news, porque é isso que eles fazem. Eles criam a narrativa, falam que o que você está dizendo que a verdade é fake, aí eles criam a narrativa, em cima dessa narrativa eles vão lá, né, e sacaneia. Olha só, desde o assassinato de Marielle Franco, olha só, mentiras nas redes usam família Brazão para culpar a esquerda por assassinato de Marielle, tá? Então, segundo eles, são mentiras nas redes sociais, e a matéria é do dia 25. Já tinha muita coisa disponível, tá? Olha só, desde o assassinato de Marielle Franco, em 14 de março de 2018, publicações nas redes usam mentiras para dar a entender que políticos de esquerda e aliados da vereadora seriam responsáveis pelo crime. Versão falsa, que não condiz com a investigação da Polícia Federal. Ou seja, os caras dos fatos agora estão falando que a versão da Polícia Federal, tá, é fake. Os fatos está dizendo agora que a Polícia Federal faz fake news. Será que a Polícia Federal vai receber uma visita também da Polícia Federal? Né? Porque os fatos está dizendo ali que é fake. Olha lá, ó. Tá dizendo que é mentira. Está desmentindo a Polícia Federal. Vocês estão vendo aí, pessoal? E olha lá, e essa Polícia Federal do Lula ainda, hein, que eles estão desmentindo. Olha só, pessoal, o nível das coisas, tá? Ó, uma peça fundamental na estratégia de usar a desinformação para culpar a esquerda pela morte de Marielle é o envolvimento de Domingos Brazão, preso no último domingo, dia 24, e acusado de ser um dos mandantes do crime. Durante sua carreira política, o ex-deputado estadual do MDB é conselheiro do TCE do Rio de Janeiro, tá? Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Olha isso, durante sua carreira política, o ex-deputado, né, falando que ele é do TCE, realizou campanhas eleitorais tanto do lado político do PT como Lula e Dilma, mas como recentemente, agora olha só a conexão, recentemente da família de Jair Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro tá muito forte, pessoal. Muito provavelmente o Ramagem vai ser eleito prefeito do município de Rio de Janeiro, tá? Nessas eleições agora desse ano. Muito provavelmente isso vai acontecer, isso é uma coisa quase que certa. Então o que acontece? Eles têm que começar a criar narrativa e criar as conexões. Tá? Então, se você participa de algum movimento na sua cidade, não deixe que esses infiltrados fiquem entrando, tá? Fiquem participando, subindo em caminhão de som. Observa muito bem quem sobe em cima de caminhão de som, porque aqui em Brasília eu vou dizer uma coisa pra vocês: o que tem estelionatário que subia em cima de caminhão de som e que falava besteira, que não sei o que era direito e tudo mais, que você vai conversar com o cara não sabe nem o que significa mentalidade revolucionária, um cara que nunca leu um livro, que não é casado, que não tem filho, você tá entendendo? Que fuma maconha, que faz coisa errada. Isso aí eu vi já, tá? Então abram o olho com esse pessoal, tá bom? Agora olha só. Vocês estão vendo aí que agora o Aos Fatos disse que, né, aquele jornaleco militante que fica falando que as nossas publicações são fake news, tá dizendo que a Polícia Federal tá fazendo fake news, pessoal. Olha isso, tá? Durante sua carreira política, o ex-deputado estadual pelo MDB e conselheiro do TSE, né, aí fala que ele fez campanha pro Lula e pra Dilma, aí depois fala que ele recentemente teve com a família Bolsonaro e tudo mais. Fotos e vídeos antigos registrados antes de membros da família Brazão serem envolvidos na apuração do crime circulam nas redes, ao menos desde 2019, com o objetivo de insinuar que políticos do PT e de outros partidos de esquerda teriam ligação com o crime. E não tem não? Ó, o Lula abraçado lá com o Sérgio Cabral, numa das primeiras fotos que eu mostrei pra vocês aqui no vídeo, tá? Os caras tudo abraçado, Lula,
Sérgio Cabral, que tomou 400 anos e foi liberado depois, né, também, né, porque eles têm superpoderes. Eduardo Paes, que é o cara que o PT quer encaixar agora a Aniele, irmã da Marielle, como vice dele. O diabo, ele não veio para roubar, matar e destruir apenas. No meio desse processo, disso tudo, ele humilha as pessoas. Então, tá aí, ó. Vocês estão vendo. Conteúdo do tipo voltaram a viralizar nos últimos dias após a prisão do conselheiro TSE e de seu irmão, o deputado federal Chiquinho Brazão, do União Brasil, Rio de Janeiro. Então, vocês estão vendo aí, pessoal. Agora, não, pera aí. Agora, para poder fechar com chave de ouro, tá? Assim, eu não vou dizer que eles não aprenderam com a morte da menina, da Jéssica. Eu não vou dizer que eles não aprenderam, mas eu vou dizer que determinados inimigos não são convencidos com gestos e palavras. Mas eu quero que você dê uma olhadinha nesse pessoal aqui, ó. Esse perfil de fofoca do Twitter. Olha só. E olha o que ele diz. Olha isso. Olha o que ele está dizendo aí. Atenção. Relatório final da Polícia Federal diz que Robson Calisto, assessor de Domingos Brazão, mandante do assassinato de Marielle Franco, recebia pagamentos da milícia numa igreja evangélica do pastor Silas Malafaia, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha só, até o momento que eu tirei o print, tá? Já tinha 741 mil visualizações, tá? Quase 15 mil curtidas aí. E 2.300 compartilhamentos, né? Repostagens ali, 430 comentários. Olha só. Quem tá falando alguma coisa agora? Parece piada, pessoal, mas eu vou dizer pra vocês. Vou fazer um outro vídeo sobre isso, tá? Devo postar amanhã. Mas o Lula contratou a Choquei para poder fazer um trabalho contra a desinformação. O que você acha disso? A gente já pode pôr o nariz de palhaço, né? Então, vocês estão vendo aí. Aí ele já vai lá e coloca a foto do Bolsonaro ali com o Silas Malafaia, né? Aí, olha só. Esse aqui seria, ó. Robson Calisto figura como miliciano em algumas notícias de fato encaminhadas pelo Disque Denúncia, datadas de maio e junho de 2018, onde é apontado como responsável por arrecadar valores auferidos por grupo paramilitar organizado do tipo milícia na região da Taquara. Tais relatos apócrifos o vinculam aos irmãos Chiquinho e Domingo Brazão, conforme se observa abaixo. Aí tem esses documentos aí, tá? Aí tem esses documentos aí que é o que fala que narra isso, mas o negócio é o relato ali de baixo, ó. Ali onde fala ali assim, ó. Vamos ver aqui, chegar até mais perto aqui para poder conseguir ler. Na estrada citada, próximo ao UPP de Taquará, né? Localiza-se uma igreja evangélica do Silas Malafaia, onde pode ser encontrado o miliciano Robson Calisto da Fonseca, de vulgo Peixe, nos dias 15 e 30. Todo mês para receber a quantia que é arrecadada na região ele anda armado. É policial e segurança particular do deputado Domingos Brazão, tá? Então assim, o que eles estão querendo fazer aqui agora? Eles estão tentando conectar o Bolsonaro de alguma forma, tá? Eles estão tentando cercar todo mundo que cerca o Bolsonaro. Então se o Silas Malafaia, tá? Se o Silas Malafaia foi lá e ajudou o movimento do dia 25, pagou o aluguel do caminhão de som e tudo mais, eles vão querer colocar agora o Silas Malafaia como se ele tivesse alguma responsabilidade em cima disso tudo. Vocês estão entendendo? Então, vocês estão vendo aí, ó, que ele pode ser encontrado, né? Ele pode ser encontrado nessa estrada próxima. Então aqui, ó, vamos ver aqui de novo no comecinho. Na estrada citada próxima ao UPP de Taquara, localiza-se uma igreja da igreja evangélica do Silas Malafaia, onde pode ser encontrado o miliciano. Ou seja, agora o Silas Malafaia é obrigado a ficar vistoriando o RG, o CPF e colocar uma equipe de advogados na entrada da igreja para poder pesquisar a vida de todo mundo que entra ali dentro da igreja. Quem tá errado agora é o Silas Malafaia, né? O Silas Malafaia tá errado, né? E eu choquei, né, pessoal? Tô chocado. Você tá chocado? Deixa nos comentários aí, tá? Então, vou fazer um outro vídeo aqui falando a respeito dessa questão da Choquei, que o Lula contratou eles para poder trabalhar contra a desinformação, né? Só que eles trabalham já desinformando. Por quê? Estão tentando reescrever a história. Vocês viram que foi uma postagem que até o momento que eu tirei o print da tela já tinha mais de 740 mil visualizações. Então, o pessoal que tem um engajamento, um alcance muito alto. Então, você que está aí me assistindo, que está vendo nós falando aqui agora a respeito do engajamento do pessoal da esquerda,
nos dê aquela força, nos dê aquela moral e nos dê principalmente aquele engajamento para poder curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Então, pessoal, o que vocês acharam disso tudo? Parece que ficou tudo claro, né? Ficou bem claro tudo que está acontecendo ali, né? Tudo que aconteceu na grande realidade. E você? O que você acha de tudo isso? Deixa aí nos comentários a respeito dessa questão, tanto da questão do crime em si, quanto da questão, né, dessa conexão que eles estão tentando criar com o Bolsonaro. Vocês viram eles ali, ó, cercando o Braga Neto, tentaram falar que o Braga Neto colocou o Rivaldo lá. Aí o Braga Neto falou, não, peraí, eu tinha colocado o General Richard aqui, e o Richard foi quem escolheu esse cara. Quem escolheu esse cara foi o Richard, não foi o Braga Neto. Aí depois eles vão lá e falam assim que, né, igual eles falaram ali na outra matéria ali, aí depois eles tentam criar alguma conexão com o Bolsonaro, né? E tenta tirar ali do pessoal ali. Eles tentou falar da história da federalização para tentar empurrar a culpa no Bolsonaro também, tá? Porque eles falavam que o Bolsonaro queria federalização para quê? Para não fazer nada. Só que o pessoal que tava com um negócio na mão era que não tava federalizando, era quem não estava fazendo. E o PT lutou incessantemente. Então, eu tenho certeza assim, que o PT sim devia estar envolvido nesse negócio sim. E você acha que o PT estava envolvido nisso aí? Deixa nos comentários aí. E aí no final me aparece um site de fofoca querendo colocar que a culpa agora é do Silas Malafaia. Como se o Silas Malafaia tivesse feito uma salinha dentro da igreja, que era a salinha da propina, né? A salinha onde eles poderiam fazer toda a chincana com o pessoal. Então, é isso aí, pessoal. Vou finalizando esse vídeo aqui. Ficou bem longo, mas, como eu disse, é um dossiê a respeito do caso da Marielle aqui. Vai ficar registrado isso aqui, digamos, para os anais da história. E, se Deus quiser, né, logo, logo, tudo vai ser esclarecido. Não tem nada que não seja esclarecido. E Deus vai nos abençoar, tá? E no final disso tudo nós vamos vencer. E se lembre, o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Só que no meio do processo, ele humilha as pessoas, tá? Então, deixa aí nos comentários o que você achou também do PT querer colocar a Aniele Franco como a vice do Eduardo Paes, que é o cara que é ligado aos caras que foram o mandante do crime da irmã dela. Eu quero que você deixe nos comentários. Então, beleza, pessoal? Muito obrigado a todos vocês. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e tamo junto, pessoal. Ó, clica aqui nessa bola que vai aparecer na minha mão para poder se inscrever e assiste esses outros vídeos aqui do lado, beleza? O material tá interessante. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Valeu!